querido Pai Celestial. No nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, desejamos expressar ao Senhor a gratidão pela vida, que é o dom gratuito que o Senhor dá a todos os seres, em especial a nós humanos, os quais o Senhor tem feito a sua imagem e semelhança. Pedimos que o Senhor perdoe as nossas falhas, nossas fraquezas, que o Senhor faça uma limpeza geral em nosso coração, para que assim o Senhor possa habitar, pois foi para isto que o Senhor se tornou um de nós, o nosso parente redentor, o Senhor saindo da sua posição de santidade, manifestando-se neste mundo, onde a morte e as trevas pairavam. Então o Senhor nasceu, aquela grande luz, que é a luz dos homens, para nos tirar do poder das trevas e nos transportar para o reino do seu amor. Então, Senhor, derramaste o teu sangue para tornar propício a cada um de nós, tornar acessível a sua presença, o nosso retorno ao céu. O Senhor limpou o nosso coração para assim habitar nele. Então é o que nós desejamos, Pai. Que o Senhor tome conta de nossas vidas, de todo o nosso ser. Abençoe cada lar, cada vida, a alma que está em desespero por meio de uma dor, de uma enfermidade. Tu és o grande curador. Que possa haver um desespero em cada alma nesta noite, Pai, começando da minha, para ter uma vida mais digna, uma vida mais entregue e dedicada ao Senhor, para que assim o Teu Espírito Santo nos preencha, pois é a única maneira de nós vencermos a nossa carne, vencer o mundo, vencer as tentações, Pai. Porque todas as pessoas sabem que um dia partiremos desta terra. Então queremos estar prontos para esta partida, seja a morte ou seja o rapto. Disse o teu profeta, Pai, que nós não estamos prontos para viver, se não estivermos prontos para morrer. Que assim então nós venhamos estar conscientes de nossa vida para com o Senhor. Porque quando estamos certos contigo, Pai, então estamos prontos para qualquer coisa, inclusive para a morte. Porque para os seus filhos não há morte. Há uma mudança de localidade que assim o Senhor nos transporta. Abençoe-nos, ó Senhor. Nos ajude em sua palavra, em sua revelação, pois é a maneira que o Senhor trata com seus filhos, com a sua igreja. Tu és o grande revelador. A palavra é do Senhor. O Senhor é o grande intérprete. Que assim o Senhor possa então trazer a bênção da sua palavra sobre o nosso coração.
Toma minha mente, os meus lábios, o meu coração, tira tudo que é humano, Pai. E que assim o Senhor possa manifestar a sua grandeza por meio da sua humildade e abençoar as nossas vidas. É o que nós te rogamos neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Eu esqueci de anotar a escritura, me perdoe. Marcos 16, versículo 15. Os nossos irmãos, através da internet, Deus abençoe a cada um, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Marcos, capítulo 16, verso 15. Vamos ler junto, você lê forte. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Amém. Deus abençoe. Pode se sentar. Vamos deixar como título para esta noite: Deus escolheu o homem. Então eu usei esta escritura para falar disso. Deus escolheu o homem pelo ide a todo mundo e pregai o Evangelho. Ainda que eu não vou falar dentro desta forma, só talvez, se é a vontade do Espírito, então sairá. Mas o título: Deus escolheu o homem, baseado no que disse o profeta de Deus. Então ainda temos mais duas escrituras. Mateus 23, verso 34. O Senhor Jesus disse assim: portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A um deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. E João 20, versículo 21, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Amém. Então Deus escolheu o homem para pregar o Evangelho, disse o irmão Brana. Então nós, olhando dentro dessas escrituras, ide por todo mundo, Deus enviando homens. Depois de sua ressurreição, outra vez o Senhor Jesus dizendo: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Homens outra vez, pessoas, apóstolos, Podemos tomar isso por dois lados. Se olhar pelo lado feminino, de mulher pregar o Evangelho, está bem se elas querem fazer, não está bem com a palavra de Deus, pois Deus sempre ordenou homens. Nós vemos no Velho Testamento, Deus sempre escolheu os homens, Ele escolheu os grandes profetas. A Bíblia nunca apontou uma grande profetisa, ainda que Miriam era uma profetisa, mas Deus nunca colocou diante do povo, Ele colocou Moisés. Então o mundo erra por não examinar as Escrituras. Como falamos bastante, o Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras. E toda a nossa vida, enquanto estivermos na terra, caminhando, precisamos estar examinando. Agora, que os nossos exames não sejam para um confronto para com as pessoas. Em termos de sabedoria, vai haver confrontos? Haverá. Se você toma o livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar
deixa eu me lembrar agora, me fugiu o nome do apóstolo, né, que foi apedrejado, Estevão. Você lê no livro de Atos dos Apóstolos, ele estava em uma discussão, né, sobre o Evangelho. Discussão como? Ele estava apenas expondo para eles o que Deus havia ordenado. Depois você pega e leia, você verá que maravilha. Ele, dentro da inspiração do Espírito Santo, em poucas palavras, entre um capítulo ou dois ali, mais ou menos, você vê, ele traz a expressão do amor de Deus, a manifestação da salvação, e o que Deus tinha manifestado desde os profetas até aquele momento, e aquilo lhe custou a vida, disputando com os homens, mas ele estava em defesa do Evangelho. Então, justamente, se nós pegamos este paralelo, olhando para Estevão, disputando com aqueles homens sábios, grandes teólogos, mas um homem cheio do Espírito Santo. Então, por um lado, estavam a linha correta, que era Estevão, e não era ele, era o Espírito Santo. Agora, por outro lado, eram os religiosos, os quais ali, então, disputando com aquele homem, e ele rebatendo já ali os seus princípios religiosos, onde já havia eles denominados, ou estado já em pensamentos humanos, e firmados em suas razões. Agora, as razões deles, ser os religiosos, né? Vamos tirar a palavra religiosa, vamos dizer servos de Deus, servindo a Deus dentro de sua espiritualidade, por meio da sua repartição, né? De sua ala. Então eles tinham a convicção de que o que eles anunciavam estava correto. Se você olhar, se nós olharmos para dentro da vida de nosso próprio Senhor Jesus, o qual era o próprio Deus em carne humana, cumprindo a sua lei, estava ali o autor da lei, agora em cumprimento à lei, onde aqueles homens vinham e o rebatiam, disputavam com ele, não vencendo, ficavam enciumados, procuravam até matá-lo, mas eles não podiam matá-lo enquanto a hora não chegasse. Mas dentro do que eles ouviam ser a verdade, aquilo mexia dentro de seus fundamentos, de suas doutrinas, de seus costumes criados pelo homem. Então eles não aceitavam aquilo e o levaram até a morte. O que eu desejo é que nós venhamos perceber que eles estavam baseados em suas razões. Nós olhamos o espírito antipalavra, ele começou no céu, quando Satanás levantou-se contra Deus. Quando ele chegou à terra, ele trouxe a queda sobre Adão. Esse espírito antipalavra, baseado em seus pensamentos, eles sempre posicionam aquilo como sendo a realidade, como adoradores a Deus, e matar os profetas, procurando estar fazendo um serviço a Deus. E o Senhor Jesus disse que seria desse jeito. Ele disse que os homens, ele disse, matarão uns aos outros, procurando estar fazendo um serviço a Deus. Então aqueles que posicionam-se por meio da religião, de grandes aprendizados, e nunca, depois que ele está bem posicionado ali, o seu intelecto está bem arraigado, arraizado dentro
daqueles pensamentos, jamais ele permite Deus tirar aquilo dele. Essa é a pior parte que existe no homem. É a razão. É o pensamento próprio ou é o pensamento religioso? Porque sempre que é apresentado a palavra, ela vem em sua veracidade, ela vem com seu poder, sempre é rejeitada e é colocada de lado. Não é à toa que nós temos que a Bíblia disse, né, que a luz brilhou no meio das trevas. E o que aconteceu? Né? Alguém pode me dizer? Você pode, né? Você fica com medo, não vai querer dizer. Mas as trevas, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E as trevas parece que se desponta, né? Ela se torna maior, ela se parece luz, porque Satanás ele manifesta-se como anjo de luz, disse o apóstolo Paulo. É algo tão grande nisso, tão perigoso, nunca percebido, porque Satanás apanha as pessoas nos seus pensamentos. Como nós lemos aqui no sábado passado, o profeta de Deus disse: se você tem um pensamento, o diabo te apanha naquele pensamento. E quando você é apanhado, você pensa que aquilo é o Espírito Santo. E aquilo, o diabo vai lhe apresentando coisas, e apresentando, e apresentando. E você pensa que é o Espírito Santo. E você pensa que é Deus. Depois você não dá conta de voltar mais e continua pensando que é Deus. Os irmãos sabem o que eu estou dizendo, têm experiência disso. Não é verdade, irmão Leônidas? Então fica difícil um regresso, a menos que você permita Deus trabalhar em seu coração. A menos que você possa despir-se de tudo o que você aprendeu e tomar Deus em sua palavra. Mas tem que partir de você, você tem que crer no Evangelho. Eu estou dizendo, você tem que crer, não uma obrigação, não. Quando nós chegamos diante de Deus, né, Paulo diz, é necessário que nós creiamos que Deus existe. Então, quando você ouve a palavra de Deus, é necessário que você creia. Mas isso se torna um problema, porque dentro de nossos costumes e religiões, nós achamos que cremos. E é justamente quando isso acontece, é que nós não podemos voltar atrás. Podemos lembrar então daquele jovem rico, que por sinal, pela palavra de Deus, mostra que ele era um religioso, e ele perguntou ao Senhor Jesus: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Então o Senhor Jesus trouxe algumas perguntas a ele sobre os mandamentos, né? Sabe os mandamentos, tem observados, né? Honra teu pai e tua mãe, tem feito isto. Então todo o critério religioso ele tinha. Tudo o que o Senhor Jesus disse, ele sabia daquilo. Então o Senhor Jesus olhou em seus olhos e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, doa aos pobres, vem e segue-me. Esta hora então foi cruel para ele. Então o irmão Brana disse, naquele momento ali, ele rejeitou a vida eterna. Por uma simples coisa, que era simplesmente deixar toda aquela riqueza,
Muitas vezes nós achamos que rico é ter dinheiro e ter posses. Vamos olhar do outro lado. Tem hora que nós somos muito ricos do nosso egoísmo, ricos do nosso orgulho, e pensa tudo aquilo que você pensa que é uma grande pessoa, uma grande riqueza, e é necessário que nós disponhamos de tudo isso para Deus operar em nossa vida. Então, eis a razão do Senhor Jesus dizer: renuncie-se a si mesmo. Porque há tantas coisas que nós tomamos para a nossa vida e nós não conseguimos renunciar. E então, muitas vezes achamos que por pertencer à religião, seja ela qual for, né? Seja tabernáculo Estrela de Davi, tabernáculo não sei o que, aqui, ali, acolá. Não, isso nunca nos dará céu. Porque nós criamos pensamentos em cada lugar que há homens, precisa-se de homens cheios do Espírito Santo, para que a verdadeira palavra de Deus seja mostrada dentro de sua realidade, porque sem o Espírito Santo, nós homens seremos uma falha sempre. Sem o Espírito Santo eu estarei enganando uma igreja. Sem o Espírito Santo eu não estou preparado para morrer. Sem o Espírito Santo eu não estou pronto para ir no arrebatamento. Pois o Espírito Santo é a vida eterna e Ele é tudo o que nós precisamos. Então nós precisamos clamar, sempre perceber se nós temos o Espírito Santo ou não. Não precisamos julgar ninguém, isso é algo individual que nós precisamos sentir em tê-lo. E o irmão Brana disse: quando você o tem, você sabe. Então que Deus nos ajude nesta hora que nós estamos vivendo, onde há diversidades de pensamentos, diversidades de ensinamentos sobre a palavra de Deus. Você pode encontrar doutrina para tudo e para todas as coisas. Se você toma o religioso, ele tem doutrina. Se você toma um incrédulo, ainda que ele descrê na palavra de Deus, ele tem as suas doutrinas de incredulidade. Eles têm as suas doutrinações. Mas diante de tanta ideologias que é trazida sobre o mundo, então o Senhor disse que sempre há um pequeno grupo que apanha Deus em suas palavras, ou que abre o seu coração para Deus trabalhar, e aí é onde Deus pode trabalhar. Não há mais outra maneira de ser feito. Então que Deus nos ajude com graça, com humildade, sempre ser humilde, nunca encontrarmos razões para estarmos em discussão com as outras pessoas. Como eu já disse, nós dizemos sempre, muitas vezes nós, como cristãos, é fato e é comum, se você começa a conversar com outro que ele diz que é cristão, e ele percebe que há em você uma sabedoria, logo ele já quer saber de qual igreja você é, que igreja você pertence. Aí nós respondemos, aí parece que somos sem educação, fala: eu não pertenço à igreja, eu sou a igreja, O Espírito Santo habita em mim, então eu sou a igreja, eu não pertenço à igreja. Mas você tem uma igreja? Eu não tenho também, a igreja é do Senhor, só o Senhor tem igreja, Então as pessoas são muito elevadas ou levadas a crer nisso, porque elas estão sempre voltadas o seu coração para o templo religioso, onde pensa-se que ali está a salvação e não está. Mas fala de Deus, glorifica a Deus, como
Muitos dizem, mas tudo que fala de Deus é bom. Não, o diabo sabe falar de Deus também. Ele não é bom. Ele não é bom. Né? Então nós ter a humildade, voltar, ouvir Deus, não estarmos baseados dentro de pensamentos e doutrinas, termos sempre aquela sensibilidade, sermos maleáveis, sermos dobres, não tomar o que eu queria expressar, né? Então você expõe a palavra verdadeira a uma pessoa e ele vai dentro mesmo da palavra de Deus para tomar um outro versículo e jogar em você para rebater aquele versículo. E a Bíblia, ela não tem controvérsia, um versículo não rebate o outro. Se ele está em choque, ele não está em choque, nós estamos em problema. Se o irmão chega e fala a mim de uma escritura, e eu quero rebater com outra escritura, eu devo tomá-la, aparelhá-la, ou seja, colocá-la juntas, mas ela não se encaixa, ela não se entrosa, então ela está contrária mesmo. Não, vamos buscar o esclarecimento dentro da palavra de Deus, então você entenderá a posição daqueles dois versículos, e você verá que ele não se choca com ele, com o outro, né? Melhor dizendo, pois a Bíblia não pode chocar contra ela. A Bíblia é o reino de Deus, ela é a palavra de nosso Deus. Se ela estiver contra ela, então o reino de Deus é um reino dividido, não é verdade? Então, quando isso acontece, há algo errado em alguém. Agora o problema é descobrir onde está este erro. Está no irmão ou está em mim? Então, na palavra não está. Para entendermos melhor, você que é um crente da mensagem do profeta de Deus, né? Para esta última hora que nós estamos vivendo, onde Deus veio e esclareceu para nós, por meio da voz do sétimo anjo, a deidade, a identificação verdadeira do nosso Deus. Então, quando nós tomamos Mateus 28, 19, onde o Senhor Jesus ordenou o batismo em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, e logo fomos levados em Atos 2:38, onde Deus falou pela boca do apóstolo Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Se nós pegamos estes dois versículos e colocamos um diante do outro, não dá casamento, né? Não se une, não se declara. Isso olhando com olhos naturais, olhando com olhos religiosos, olhando com a limitação humana, mas não pode, não tem jeito. Aqui quem mandou foi o Senhor Jesus, aqui quem falou foi Pedro. Então sempre essa é a desculpa, né? É a defesa. Então Pedro errou, mas aqui quem falou foi o Senhor Jesus, e nunca paramos para observar que o Senhor Jesus disse que o Espírito dele estaria sobre Pedro, e o Espírito do Senhor Jesus é o Espírito Santo, é o que desceu em Pentecostes. Então aquele que estava falando, o mesmo que falou na boca do Senhor Jesus: ide, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o mesmo que disse: arrependei. Agora Deus é controvérsia? Ele estava se contrapondo a ele mesmo? Não. Então, quando nós podemos buscar os recursos das Escrituras,
com o auxílio do autor da palavra, então ele vem e esclarece em nosso coração, por outras escrituras, e você verá que aquela escritura não é uma contra a outra, e uma faz parte da outra, porque é um sincronismo, e assim Deus vai e se esclarece ao nosso coração. Então, sempre que há uma doutrina e ela é falsa, ela esconderá um monte de verdade para você, se parecerá com a verdade, e aquilo vai desestruturar a sua vida espiritual. Por isso a necessidade do nascer de novo. Então Deus tem o seu programa, Ele tem a sua palavra, Ele tem o seu método. E assim é a maneira que Ele desenvolve para com seus filhos, e cada filho vai entender dentro destas verdades onde Deus se manifesta. Então, porque eu tomei este título, tomei alguns parágrafos que o irmão Brana disse, né? Deus escolheu o homem para pregar o Evangelho. Então vamos ver aqui a mensagem. Deus escondido e revelado em simplicidade. Só um minutinho, deixa eu me certificar de alguma coisa aqui, para que eu não venha dizer errado, né? Deus escondido e revelado em simplicidade foi pregado em abril de 63. Não, me perdoe, essa aqui é a parte dos seus. Porque temos, né, Deus escondido em simplicidade, revelando-se através da mesma. Isso faz parte dos seus, né? E tem Deus escondido em simplicidade, que Ele pregou em abril, após a abertura dos selos, que é outra mensagem, né? Então, nesse caso aqui, Deus em simplicidade, tradução de Goiânia, o irmão Brana disse assim: Deus não sai de seu programa. Esta é a razão pela qual sabemos disto hoje. Tem que ser simples. Vê? Ele sempre opera em simplicidade. Mas Deus, no princípio, podia ter feito o sol pregar o Evangelho, ou os ventos pregarem o Evangelho, ou um anjo pregar o Evangelho. Mas Ele ordenou homens para este propósito. E Ele nunca muda isto. Deus sempre ordenou homens para este propósito, e Ele nunca muda isto. Amém? Ele ordenou homens para pregar o Evangelho, não máquinas, artifícios mecânicos ou algum ser angelical. Foi o homem. Quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós cremos que Deus enviou o sétimo anjo, então quando nós ouvimos Deus falar algo e aquilo Deus testifica em nosso coração, como Paulo disse, há um Espírito que testifica com o nosso Espírito que estas coisas são a verdade, deve ser ponto final. Se nós cremos que Deus falou assim através do profeta, isso deve ser ponto final. Não devemos nos mover de nossa fé e nem criar uma fé à parte, porque é justamente esse o problema. Então eu estou tomando isso aqui
É porque os irmãos sabem, nós temos vários tipos de doutrinas, né? Se você tomar, Deus ordenou ao profeta e disse para ele armazenar alimento. A maneira mais prática de armazenar, claro, foi gravações e ainda o é, até hoje, né? Uma maneira prática e fácil de se guardar uma conversa gravando, porque escrevendo se torna muito difícil. Então você tem que compor um livro dá trabalho, né? Para o poeta, o escritor, escreve, apaga, corrige, relê e recorrige outra vez, até que ele acha que aquilo está bom. Mas diante do que Deus faz, então, tomando dentro da simplicidade, nós olhamos, o irmão Brana tinha preocupação, ele disse até que as fitas teria o ministério. Qual é o ministério? É porque eram gravadas e enviadas aos homens. E é assim que os homens aprendiam. Agora eu estou mostrando isso porque é errado, eu sou contra ouvir fitas. Não, porque há doutrinas, irmãos, que agora é hora de ouvir fitas. Ou seja, então nós vamos chegar aqui. Eu entendo que seja assim. Se eu estiver errado, os que trazem essa doutrina, por favor, me corrija, eu quero aprender o que é correto. Então nós chegamos aqui e colocamos a fita do irmão Brana, e esse é o nosso culto. O irmão Leônidas faz a primeira parte, canta os louvores, maravilhoso, mas a hora da pregação nós vamos ouvir a mensagem do profeta. Não discordo com isso não, é maravilhoso ouvir a mensagem do profeta, mas é esse verdadeiro ministério? Será que Efésios 4:11 hoje ele é escrito para nada? Então as pessoas parece que vão sendo levadas a crer em algo. Quando o irmão Brana começou a distribuir fitas, nós sabemos que eles já tinham os livretos, então ele falava das fitas e os livretos. Deus mandou, quando ele ordenou os homens a escrever, era escrito em pergaminho. Você vai em Jeremias, quando ele teve a visão, os pergaminhos enrolados e guardados dentro de uma panela de barro para não enferrujar. O irmão Brana disse, aquilo estava apontando para o Senhor Jesus, onde aqueles pergaminhos foi guardado no vaso de barro, Jesus Cristo, para não enferrujar aqueles tesouros dos céus. E assim Deus veio e abriu aqueles pergaminhos, mas Deus manifestando a sua palavra, Ele mesmo na forma de homem manifestando a sua palavra. Então esse é o programa de Deus, Deus usar homens. Claro, se nós temos as fitas, ou se temos em forma de livro, para o nosso aprendizado. Os pregadores, fazem parte do quíntuplo de Efésios, que é apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Nunca terá sucesso em suas mensagens, nunca conseguirá vestir a noiva do Senhor, se ele não tomar a mensagem do profeta. Em cada era, Deus enviou um mensageiro. Depois que aquele mensageiro partia, ou Deus o recolhia, então Deus tinha um grupo de pastores, de evangelistas, de mestres, pastores, doutores, evangelista e mestre. Agora, sendo cada mensageiro profeta, o que trazia a mensagem, então aquele quíntuplo formado ali, havia os outros 4 ministérios com a palavra, e eram fiéis à pregação, e anunciava. Então o irmão Brana disse, então o Espírito Santo selava um grupo, e outro grupo denominava-se.
E nós chegamos nesta última hora, quando tivemos, por parte da graça de Deus, o sétimo anjo, tocando a sua trombeta para, assim então, trazer a quebra de todas as paredes denominacionais e formar a noiva do Senhor. E hoje nós temos a mensagem que é para formar a noiva, os homens dividindo-se em grandes escalas, em grandes denominações, grandes pregadores. E hoje ainda então vai adquirindo-se várias doutrinas. Veja bem, Deus ordenou homens a pregar o Evangelho, não máquinas, artifícios mecânicos. Se eu usar a fita e por pregar, é um artifício mecânico, não é? É uma máquina. Se eu pegar o cartão, o pendrive, eu coloco ali no computador, é uma máquina, um artifício mecânico. Deus não escolheu nenhum anjo. Ele podia ter escolhido, Gabriel, que era o mensageiro que falava com o homem, mas ele trazia a ordem de Deus para o homem anunciava aos homens. Então, irmão Brana disse, Deus escolheu o mortal para falar com o mortal. E assim, então, nós vamos vendo, parece que o diabo, ele vai trabalhando de uma maneira para desencorajar as pessoas. Quero que fique ciente, não sou contra que nós ouçamos as fitas, ouvimos os pendrives, os cartões de memória. É a mensagem do sétimo anjo, é alimento espiritual. Só não podemos fazer doutrinas que vai coibir. Antes que chegasse as fitas, chegasse os cartões, grande parte dos que foram evangelizados, vamos dizer aqui no Brasil, foi pelas mensagens, pelos livretos, e deixou de ser igual. Então assim os homens vai tomando ou criando partidos, Agora nós temos selos como a pregação máxima do profeta. Então é ele que disse, Deus não sai do seu programa, Deus ordenou homens, não máquinas, não anjos, nem artifícios mecânicos. Foi o homem, ele não mudou isso ainda, ele não mudará. Deixa eu completar isso aqui com outra mensagem, que o profeta disse assim: agora estamos no tempo do entardecer, estudando os mensageiros através das eras. Nós encontramos ali no princípio, quando um mensageiro era enviado, interpretar mal sua palavra, ou duvidar de uma palavra, aquilo era uma aniquilação total e uma separação eterna de Deus. Interpretar mal a palavra daquele mensageiro. E o primeiro mensageiro foi o próprio Deus. E todos os outros mensageiros têm sido Deus falando através do homem, o qual é a palavra de Deus. Porque ali no princípio não havia ninguém por meio do qual falasse, senão aquele que ele esteve falando. Mas desde que ele se fez homem e redimiu o homem, tem sido Deus falando através do homem. Ele não usa a capacidade de um aparelho mecânico, mas ele usa a capacidade de um homem que esteja rendido e consagrado a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Deus nunca usou o aparelho, a capacidade do aparelho mecânico,
Então, voltando, né? Desde que Deus se fez homem, desde que Ele esteve nesta terra, Ele falou através dos homens, ou de homem, né? Então, complementando, voltando, Ele não usa a capacidade de um aparelho mecânico, mas a capacidade de um homem que esteja rendido e consagrado a Deus. Então, que Deus nos ajude, nos dê sabedoria, graça, discernimento, para que assim possamos discernir pela graça de Deus e convencidos por Deus em ver os homens rendidos e consagrados. Porque esses verdadeiros permanecem com a palavra de Deus como ela está e com a mensagem como ela está. Porque assim Deus enviou o profeta não sai da vontade de Deus, ele permanece profeta vindicado. E assim deve ser cada ministério que Deus colocou dentro de sua igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Efésios 4:11, você encontra bem ali. E foi justamente esses que o profeta também o disse. Perguntas e respostas sobre os selos. Parágrafo 233. Pergunta número 22. Teria a noiva de Cristo um ministério antes do arrebatamento? Sim, claro. Eles sairão de cena e porão as fitas pregarem. Oh, me perdoe. Claro, isso é o que está acontecendo agora. Veja, a noiva de Cristo. Então, terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Sim. O irmão Brana diz, claro, sim. O que é, irmão Brana? É o que está acontecendo agora. O que estava acontecendo na hora que ele estava dizendo? É o que está acontecendo agora. Era a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Agora não podemos basear também em 1963, quando tivemos uma mensagem de abertura, de esclarecimento, onde entendemos que aquilo ali estava a hora máxima da vida do profeta. Não podemos tomar essas por máximas e desprezar as pequenas, as quais ele pregou em todo o seu ministério. Porque toda a mensagem do 7º anjo, ele nasceu profeta. Quando ele começou o seu ministério, ele começou os grandes ensinamentos da palavra de Deus para o nosso coração. A coisa, meus irmãos, que você lê no selo, você não vai encontrar em outras mensagens. E tem coisas que você lê em mensagens de 1948, 49, 50, 51, 52, você não vai ler nos selos. E todas elas são bases fundamentais. São ensinamentos de posição para a nossa vida. Claro, precisamos entender então que Deus tem os que guardam a sua palavra. O irmão Brana fala conflito entre Deus e Satanás no parágrafo 86. Deus escolheu o homem para guardar a sua fortaleza, guardar a sua palavra. Ele não escolheu a mulher caiu. Ele escolheu o homem. Claro que as irmãs são santas de Deus e lutam para guardar, né? Juntamente as que são casadas junto com seus esposos, e ali viver juntos, dentro da dignidade da palavra, guardando a palavra de Deus. Então Deus tem escolhido o homem para manifestar. Então há ventos de doutrina, há coisas, mas o profeta diz assim. Então vamos ver os dois lados e ver qual é o lado cabível, né? Nós olhamos o batismo de Mateus 28, 19 e de Atos 2, 38,
qual é o cabível para que seja desempenhado em nossa vida? Nós vemos que os dois estão corretos, e uma é ordenança e o outro é cumprimento. A ordenança do profeta: ouça as fitas, se tem alguma coisa, volte a fita, ouça, para ver se está errado. Mas ele não disse: a fita terá um ministério de pregar na igreja. Não, é de ensinar o pregador. O pregador, ele ouve a fita, o pregador, ele lê as mensagens. A igreja ouve a fita, a igreja lê a mensagem. Mas a hora da pregação e do ensinamento, Deus usa o homem. Não é assim? Nós sabemos, vamos olhar com simplicidade, espero que você me entenda. A unção de Deus está no sacerdócio. Você, como um irmão, uma irmã, você lê, e muitas vezes nós lemos e nós não percebemos. E quando Deus fala no púlpito, é desse jeito. Por quê? É a maneira de Deus, não é o homem. É nisso que é necessário, para que não venha a ser então uma interpretação humana, e sim Deus falando. Agora, para isso acontecer, então, nós necessitamos de nos entregar totalmente nas mãos de Deus. Então nós temos vários parágrafos, que o profeta disse: Deus escolheu o homem, não escolheu o sol, não escolheu a lua, não escolheu o vento. Deus escolheu o homem, e ninguém pode mudar isto. Agora eu digo isto não para condenar ninguém. Cada um tem o direito de fazer o que lhe é convicto em seu coração. Como pastor de sua igreja, faça o que você crê que Deus colocou em seu coração. Deus te abençoe, prossiga amando e servindo ao Senhor. Mas se você perceber que está errado e puder consertar, volte atrás, recomece. Pois justamente isso é o problema, que nós ouvimos tantos pregadores, e há coisas que divergem com a mensagem, no qual hoje nós vemos que está errado. Mas eles olham para nós e nós que estamos errados. E Deus olha para dentro do que está dentro do seu Espírito e da sua palavra. Então, Ele trará aquilo da sua palavra. Então nós olhamos, depende do que nós falamos ou apresentamos para as pessoas, Deus fica como mentiroso. Deus fala e desfala, Deus fala e desfala. Não, Deus tem um sincronismo perfeito. Não vamos falar nisso hoje, mas vamos falar ainda mais algumas vezes. A doutrina da vinda do Senhor, porque baseia-se a vinda. Mas quando lê as mensagens, o profeta falando sobre a vinda, ele nunca mencionou que foi em 1963. Ele mostrou a aparição de anjos. E se nós atribuímos ali a vinda, então nisso nós precisamos ter humildade, voltar atrás e examinar. Porque se ali foi a vinda, o irmão Brana disse no quarto selo, que a vinda é o arrebatamento da igreja, é a subida da noiva. Então, se em 1963 foi a vinda e a noiva tinha que ser arrebatada, agora esse arrebatamento, eu creio, da maneira que o irmão Brana expressa, quando nós formos arrebatados, encontrar com Ele nos ares, nós estamos subindo para a ceia das bodas. Mas nós temos, aplicações, pessoas que aplicam que essa é a vinda, e nós subimos espiritualmente, e nós estamos vivendo mais alto espiritualmente. Todo filho de Deus vive espiritual, ele vive mais alto. Ele é uma águia de Deus, e uma águia, ela vive do ar, não é da terra. Então Deus nos posiciona assim, nós estamos espiritualmente, você foi arrebatado da denominação, você foi arrebatado de seus sentimentos terrestres, agora seu sentimento é espiritual, mas nós ainda estamos nesta terra, ainda falta a ressurreição dos santos e a nossa transformação. Quando nós formos transformados, então,
subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Então, é olhar dentro do que o profeta disse, olhar minucioso. Como disse o irmão Branham, e o índio disse, o homem é apressado. Como que faz então naquela caça? Dê um passo, olhe 9 vezes. Que Deus nos dê graça de lermos a mensagem, enquanto olhamos 9 vezes vagarosamente, com todo cuidado, dentro destas 9 vezes o Espírito Santo possa chegar e mostrar, é isso, e você pegue a sua caça, pegue a sua revelação, pegue a interpretação da palavra que Deus tem. A fé para o rapto está dentro das mensagens. A fé de arrebatamento está aqui, a revelação está aqui. Então que Deus nos ajude e nos mostre sempre como Ele levou a João. João é tipo da noiva. Ele mostrou todos os acontecimentos. Como Ele tomou o 7º anjo e Ele revelou tudo aquilo que Ele mostrou para João. Ele revelou na voz do 7º anjo. E nós precisamos do mesmo Espírito Santo em nós para entendermos as visões. O irmão Branham disse, eles ouvem as fitas e fazem muitas confusões com as visões. Se ouve a fita, se lê as mensagens, ainda há as confusões. A única maneira, então, relembrando, de não errar, não ser enganado, é só por meio do Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo nos abençoe, nos cele, nos guarde por toda a eternidade. E Deus te abençoe e te guarde. Vamos ficar de pé. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, queremos te agradecer por sua bondade, por sua benignidade, pelo teu Espírito e por sua palavra. Porque o Senhor disse que os verdadeiros adoradores te adorariam em espírito e verdade. Mas o Senhor disse que a sua palavra é espírito e é vida. Então ela é espírito e é verdade. Como o Senhor prometeu revelar na voz do 7º anjo o seu segredo, aquilo que a mente humana nunca percebeu, sempre conjecturou, e agora o Senhor tem revelado. Que assim o Senhor nos ajude, Pai, com teu Espírito Santo em nós. É a única maneira de vermos a revelação. Em uma hora em que vivemos, onde há tantas confusões, ou seja, tantos pensamentos, Senhor. Só há um no meio que resiste tudo isso até que seja tirado. E este é o teu Espírito Santo, Pai, que resiste todas as coisas erradas. E quando ele for tirado, sairá um pequeno grupo com ele. Pai, nesta hora, então, eu quero estar cheio do teu Espírito para que eu seja tirado. Eu desejo que os teus filhos, a tua igreja, a tua noiva, esteja cheia com teu Espírito Santo. Porque quando ele for tirado, a tua noiva sairá, Pai. E isso é o que cremos da parte do Senhor. Sela então o nosso coração, Pai. Te agradecemos por esta noite. Rogamos que o Senhor sustente o nosso sono, possa nos despertar amanhã. E ao sermos despertados, estar com o coração cheio de gratidão,
buscando a sua presença, te amando e te adorando. E que assim possa ser todos os dias até que o Senhor nos leve para casa, Pai. Até que o Senhor nos tire para o arrebatamento. Aceita a nossa gratidão, Senhor, e nos abençoe. Nós te pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos em paz. Até amanhã, se Deus quiser.